Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do 4 ao 7, diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear novamente por esse texto algumas vezes durante essa conversa. Mas de todos os escritores das Escrituras, o que mais sempre me chama muito a atenção, e eu sou um fã de carteirinha, é o apóstolo Paulo. Nós sabemos que, em número, ele é o maior autor do Novo Testamento. É o que mais tem livros escritos no Novo Testamento. E uma das coisas, irmãos, que me chama muita atenção quando nós passamos a observar os livros de Paulo, é a capacidade que ele tem de se adaptar e de ser sensível a fatos e circunstâncias que contextualizam as cartas que ele escreve. Ele escreve diversas cartas no Novo Testamento. E cada uma dessas cartas, ela tem a sua identidade própria. Cada uma dessas cartas, irmãos, tem o seu próprio tom, as suas próprias cores e as suas próprias motivações. Se a gente for passear pelo Novo Testamento, pelos livros de Paulo, nós vamos olhar para o livro de Gálatas, e no livro de Gálatas a gente vai encontrar um Paulo pastor, com tons pastorais, um Paulo bem pastorzão mesmo, se colocando em atitude de guerra contra falsos mestres e falsos profetas, ajudando uma igreja a olhar para Jesus. Se nós pousarmos os nossos olhos no livro de Tito, de 1 e 2 Timóteo, nós já vamos encontrar um Paulo um pouco diferente. A gente vai encontrar um Paulo discipulador, um Paulo mentor. Dois jovens pastores que precisavam ser mentoreados. O futuro do Evangelho, a quem Paulo provavelmente e possivelmente passou o bastão da pregação do Evangelho. E nós vamos ver um Paulo ali, discipulador, empenhando um papel de formar uma nova geração de líderes e de pastores. Se nós olharmos para o livro de Romanos, nós já vamos ver um Paulo teólogo. O Paulo que vai escrever uma carta para uma igreja que ele não conhecia, que ele não havia fundado, mas que ele tinha algumas pretensões com essa comunidade, e ele escreve para estabelecer ali alguns alicerces, algumas estacas daquilo que ele cria, da sua fé, das suas... E ele coloca estacas ali, ele coloca alguns fundamentos, e ele ajuda aquela igreja, então, a entender verdadeiramente o Evangelho. Paulo professor, o Paulo teólogo. Quando a gente olha para Corinto, 1 e 2 Coríntios, para a igreja de Corinto, nós vamos ver um Paulo um pouco mais sangue dos olhos. Paulo bravo, Paulo nervoso, se colocando na posição de exortador, mais enérgico, corrigindo uma comunidade, tanto que nós estamos tão acostumados com 1 Coríntios sendo ensinada nos casamentos, pregada nos casamentos, e a gente acaba romantizando esse texto, né? E a gente acha que Paulo estava ali, talvez na beira da praia, sentado numa rede, tomando água de coco, e então escrevendo uma linda poesia, mas na verdade 1 Coríntios 13 é uma baita bronca de Paulo para aquela comunidade. Não adianta vocês terem dons e talentos e se vocês não tiverem amor. Mas quando nós olhamos para o livro de Filipenses, Filipenses é diferente. Porque no livro de Filipenses, irmãos, nós não vamos encontrar o Paulo professor. A gente não encontra o Paulo filósofo, ele não é o Paulo filósofo, ele não é o Paulo exortador, ele não é o Paulo mentor. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, nós encontramos o Paulo amigo. Ele é o Paulo amigo. É uma pessoa que escreve para os seus amigos. Quando nós olhamos para o contexto dessa carta, Paulo ele está preso, e ele recebe a visita de um dos irmãos dessa comunidade chamado Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos. E ele visita o apóstolo com duas intenções, de levar uma oferta para aquele apóstolo que estava preso, mas ele também leva notícias da igreja de Filipos, daquela comunidade que se reunia naquela cidade. E quando o Epafrodito ele traz essas notícias para Paulo, as notícias elas não eram tão boas. Paulo ele fica sabendo que aquela igreja ela estava paralisada, era uma igreja com medo. Isso se dava pelo fato de Paulo ter sido preso há muito pouco. Eles estavam muito assustados com essa notícia. Em alguma medida, aquela comunidade também sofria e enfrentava perseguição. Aqueles irmãos estavam vendo outros irmãos serem presos, ameaçados de morte. Eles estavam com medo.
Quando nós olhamos para a igreja de Filipos, para os filipenses, era uma comunidade assustada. E eu fico imaginando, se nós fizermos aqui um exercício de imaginação, Paulo provavelmente, rapidamente, pega a sua pena, seu papiro e começa a escrever a carta à igreja de Filipos, dizendo para os seus amigos: não tenham medo. Esse é o tom dessa carta, irmãos. O tom da carta de Filipenses é uma carta para quem sofre. É uma carta para quem tem medo da dor. É uma carta para quem temia a perseguição. E quando nós lemos, nós passeamos pelo livro de Filipenses, pode parecer, em um primeiro momento, que seja uma realidade muito distante da nossa, que seja uma realidade muito além, aquém do que nós vivemos. Mas não é. Os problemas que aquela comunidade enfrentava, eles transpõem o tempo, o espaço, e nós também sofremos. Nós também sofremos. Talvez em medidas e por motivos diferentes, mas nós sofremos, em nossa vida, em nossa história, nós passamos por momentos difíceis, porque todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida o sofrimento bate a porta, não é verdade? Em algum momento nós enfrentamos alguma tragédia, em algum momento nós enfrentamos momentos de dor e de tristeza, e de lamento, e de frustração e de preocupação. Quando nós entendemos a ideia do já e do ainda não, de que nós fomos salvos e a nossa salvação ela é decisiva e irrevogável, mas ela ainda não é final e nem perfeita. E nós sofremos ainda as consequências do pecado, nós sofremos as consequências de um mundo manchado e marcado pelo pecado. A gente vive a disfuncionalidade do pecado em nossas vidas. O pecado está em nós. O pecado está ao nosso redor e nós sofremos com isso. Nós sofremos, e como nós sofremos, e muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, nós olhamos para as nossas mãos e elas estão calejadas, nós olhamos para os nossos pés e eles estão sangrando, e nós nos sentimos cansados, e talvez você possa, melhor do que eu, você sabe mais da sua vida, em algum momento da sua história se identificar com isso, ou talvez nesse exato momento. E às vezes a gente tenta fazer igual o salmista, nós elevamos os nossos olhos para o monte e procuramos socorro, sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, nós clamamos misericórdia ao Senhor. E Filipenses é urgente, porque Filipenses é para gente como a gente, irmãos. Filipenses é para quem sofre, Filipenses é para quem chora, Filipenses é para quem teme. E talvez nunca antes essa mensagem ela foi tão útil. Nunca antes essa mensagem foi tão útil. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração. Nós somos uma geração, principalmente a dos mais novos, aí dos seus 35, 40 anos para baixo, que não sabe sofrer, não sabe sofrer. Nós somos uma geração que não sabe sofrer. Não que sofrer seja algo bom, ninguém quer sofrer, não é verdade? Nós fugimos do sofrimento, mas nós não conseguimos ter a ideia, o conceito em nossos corações, nem a disposição de entender que o sofrimento, ele faz parte da vida humana, ele faz parte da jornada, ele faz parte de quem nós somos. Há um poeta do século XIX que ele vai dizer o seguinte, chamado um poeta espanhol, Miguel Unamuno, e ele diz o seguinte: a dor ela é a substância da vida e raiz da personalidade, pois somente sofrendo se é uma pessoa. Interessante. Somente sofrendo se é uma pessoa. Eu duvido muito que os pensadores e poetas do nosso tempo teriam essa habilidade de cunhar uma poesia tão bonita assim. Somente sofrendo se é uma pessoa. Nós somos a geração que não sabe sofrer. Mamães, não fiquem bravas comigo, mas nós somos a geração da cesariana. Eu falei isso na minha igreja, irmãos, eu arrumei uma encrenca que vocês não têm ideia, porque eu sei que dói. Mas nós somos a geração da cesariana. Nós somos a geração do analgésico, dos ansiolíticos. Nós não somos ensinados a sofrer e a perder. Nós somos a geração, gente, que o metiolate não arde mais. Quem lembra quando o metiolate ardia? Ardia. A gente chorava mais por causa do metiolate do que por causa da dor. O metiolate não dói mais hoje, não é? Nós não sabemos sofrer, e não à toa, irmãos. Quando o sofrimento bate a porta, nenhuma geração se desespera tanto quanto a nossa. Tanto que nós somos recordistas de suicídio, de depressão, de desenvolvimento de patologias emocionais, porque a gente não consegue entender o sofrimento como parte da jornada. Então Filipenses é isso, Filipenses é pra gente como a gente. Filipenses é Paulo escrevendo para amigos, dizendo: não tenham medo de sofrer, não tenham medo da dor, não tenham medo de perder, vocês estão chorando, então deixa eu enviar para vocês um lenço para os olhos. É isso que Filipenses é um lenço para os olhos de quem chora.
E o que eu quero hoje nessa conversa nossa é nós olharmos para esse texto, nós olharmos para essa exposição aqui e nós encontrarmos lições que vão nos ajudar a lidar com as dores da vida, com esse sofrimento que bate a porta. Nós vamos olhar para Filipenses e entender como, olhando para aquela igreja, nós podemos responder à dor e o sofrimento que ou bate ou em algum momento vai bater a nossa porta. E eu já quero trazer para você o primeiro de 3 pontos. O primeiro de 3 pontos é o que o texto nos diz nos versos 4 e 5. Ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com esses textos é que, diante da dor e do sofrimento, da tragédia, diante da angústia, da frustração, nós precisamos recebê-los com alegria. Recebam com alegria. Alegrem-se no Senhor. É o que Paulo está dizendo para aquela comunidade. Alegrem-se sempre no Senhor. E meus irmãos, essa é a expressão favorita de Paulo naquela carta. Ele vai passar a epístola afirmando e reafirmando: alegrem-se no Senhor. Filipenses é conhecido como a carta da alegria, porque é um convite de Paulo para que todos se alegrem no Senhor. Não importa quão escuras sejam as circunstâncias da vida, se alegrem no Senhor. E Paulo nos apresenta isso: não importa qual seja a circunstância da vida, todas elas podem ser recebidas com alegria. Mas quando nós pensamos nisso e passamos a fazer um exercício de perguntas, e a gente começa a perguntar: mas por quê? Vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Por que eu devo me alegrar no Senhor? Porque o apóstolo, ele escreve isso num momento muito difícil. Paulo estava preso. Paulo, ele estava provavelmente acorrentado a um guarda romano. Ele estava esperando o veredito se ele morreria ou se ele viveria. E ele estava envolto em momentos de muita intensidade. E é nesse ambiente de incerteza que Paulo vai clamar para aquela comunidade: se alegrem. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente fica até meio apavorado de olhar para a sua história. Nós vamos ver na sua jornada muito sofrimento, muita tragédia. Atos 14, ele é apedrejado em Listra. Atos 16, ele foi açoitado e amarrado a um tronco na Macedônia. Atos 21, ele é em Jerusalém acusado de ter levado um grego ao templo. E ele é perseguido e quase morto. Atos 27, ele foi preso e enviado para Roma, mas no meio do caminho ele sofre um naufrago. Aí ele vai para a ilha de Malta, e na ilha de Malta ele é picado por uma cobra venenosa. Atos 16, nós vamos ver ele e Silas sendo espancados severamente, acorrentados a uma cela, a parede de uma cela imunda, mal cheirosa. Mas sabe o que é mais lindo de ver em tudo isso? É que Paulo e Silas, eles respondem como? Murmurando, falando palavrões. Eles vão responder cantando ao Senhor. E aí nós nos perguntamos: por quê? Por quê? Paulo é doido, ele gosta de sofrer. Mas nós entendemos, irmãos, que o que levava Paulo, e mesmo em meio a todo esse sofrimento, gritar aos 4 cantos: alegrem-se. Ele mesmo vai responder para a gente na sequência do texto: porque o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Alegrem-se, porque perto está o Senhor. E quando nós olhamos para essa expressão, perto está o Senhor, na língua original, no texto original, há uma discussão entre teólogos. Há 2 grupos de teólogos. Um grupo de teólogos, ele vai nos induzir a pensar que perto está o Senhor significa que Ele está presente no nosso coração. É a ideia de Paulo nos convidando a entender que em toda e qualquer situação, a presença e o envolvimento do Senhor em nossa vida vai clamar por alegria. É a ideia de que o Senhor está no comando, Ele supervisiona cada circunstância para no final do dia trazer o bem e fazer o bem. Não é a nossa situação em si, não é aquilo que vivemos ou experimentamos, mas é a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, que vai determinar a alegria que a gente sente. Mas existe um outro grupo de teólogos que vai nos induzir a pensar de uma outra forma. Ele vai dizer que essa segunda interpretação, que inclusive é a mais comum, é que a expressão perto está o Senhor traz a ideia da segunda vinda de Cristo. E aqui o que Paulo está apontando para a gente é que a expectativa sobre o iminente retorno do Senhor é um lembrete para nós de que no fim das contas Deus vai corrigir todos os erros.
de que Deus vai justificar um povo perseguido, de que Deus vai enxugar todas as lágrimas dos olhos, de que Ele dará descanso às mãos e os pés cansados, e no final Ele vai nos brindar com a maior vitória de todas, sobre a morte, sobre o pecado. Em outras palavras, tudo vale a pena, porque um dia Ele transformará todo o nosso sofrimento em glória. Irmãos, seja qual for a interpretação que você deseje seguir, seja qual for o grupo de teólogos que você prefira dar ouvidos, as duas caminham para o mesmo resultado. Saber que o Senhor está perto de nós significa viver sobre essa perspectiva. Isso vai nos levar a encontrar alegria em toda e qualquer circunstância, independente do que estamos passando e vivendo. 2 Coríntios nos diz isso, 4:16 ao 18, ele vai dizer: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais alto do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A exemplo de Paulo, nós somos chamados, irmãos, para receber todas as adversidades da vida com alegria, não com um fraco suspiro. Não acredito. Embora na nossa realidade manchada pelo pecado, a gente faça isso sempre, não com um grito de raiva, mas Paulo nos convida a receber o sofrimento com cantos de alegria, com cânticos ao Senhor, com louvor e adoração, independente da situação que nós estamos. Esse é o primeiro conselho de Paulo: alegrem-se no Senhor. O segundo conselho que ele vai nos dar é: respondam com oração e gratidão. O texto continua dizendo no verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando eu leio esse texto, me vem uma musiquinha na cabeça. Você conhece essa aqui? Você vai conhecer provavelmente aquela. De que filme é essa? Do Missão Impossível, né? Mas pastor Luciano, do Missão Impossível. Porque quando eu leio isso, não andem ansiosos, é o que vem na minha mente, é isso. Isso é uma missão impossível. Paulo não conhece a minha vida. Esse rapaz aí não sabe o que eu estou passando, ele não sabe das minhas dores, ele não faz ideia das minhas lutas, ele não sabe o que ele está falando. Porque como é que eu posso viver sem ansiedade, não andar ansioso diante de uma realidade caótica como a nossa? Como não andar ansioso diante das notícias da televisão? Como não andar ansioso diante dos incontáveis compromissos e responsabilidades que se apresentam a mim e a você todos os dias? Nós somos naturalmente ansiosos, assustados, temerosos com o futuro. Mas Paulo está lembrando aqui das palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá Mateus 6:25, do que ele se refere a flores e aos pássaros como exemplo de cuidado de Deus por sua criação. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Se Deus cuida da sua criação inanimada, quanto mais não cuidará de nós. É o que Paulo está nos lembrando aqui. Ele nos desafia a descansar no Senhor, mas ele não só nos desafia, ele também nos dá uma resposta. Como nós vamos responder a essa ansiedade profunda que nos consome? Ele vai dizer: mas em tudo, pela oração e pela súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. A nossa resposta à dor e ao sofrimento deve ser sempre buscar o Pai em oração. Deve ser sempre dobrar os nossos joelhinhos e clamar ao Senhor. No momento da dor, da angústia, do desespero, nós nos lançamos diante do Senhor. A nossa resposta é, com ação de graça, apresentar os nossos pedidos a Deus, com ações e súplicas. E por que Paulo fala sobre oração? Porque a oração, irmãos, vai revelar a nossa posição diante do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos nos posicionando como dependentes de Deus e expressando a Ele que Ele é o nosso Senhor, provedor, e que nós confiamos nele, e nós confiamos na sua ação. A oração também é uma atitude humilde, de sujeição à soberania e ao controle de Deus. É entendermos que cada percalço da nossa vida, ela é planejada por Deus, para que a nossa fé seja aumentada, para que nós possamos confiar mais nele, e no fim do dia sejamos mais parecidos com Jesus. É uma posição que nos revela como dependentes do Senhor, e Ele como provedor.
é uma atitude humilde de sujeição e soberania, e também nos conecta com aquilo que é eterno. A gente tem o prazer e o privilégio de nos conectar com o Senhor através da oração. A gente tem o prazer de desfrutar da sua presença e de, nessa conexão, nessa dinâmica, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, de nós chorarmos e de nos sentirmos confortados. Sabe a imagem do filho? Eu não tenho filho ainda. Eu estou aqui tentando convencer a minha esposa, porque eu sempre faço essa brincadeira, ela fica muito brava comigo. Eu estou com a roupa de ser pai, irmão, você não tem ideia. Mas eu fui casar com uma bênção 8 anos mais nova, e ela não está com a roupa de ser mãe ainda, né? Ah, não, vamos curtir mais um pouco, né? Então, mas eu não tenho essa ideia ainda do que é ser filho, mas eu tenho um sobrinho, o Thomas, o Tominhas, conhecido da igreja aqui, aquele criança linda. E eu vejo, às vezes, ali, ele está brincando com a gente, ele fica perto, ele anda, ele está no meio da galera, mas em um determinado momento ele cai. Ele cai, machuca algum... Para onde ele vai? Ele vai, independente de quem esteja perto dele. Ele corre para o colo do Mateus. Ele corre para o colo da Bel. É essa ideia do filho que corre chorando para os braços do pai, onde ele vai se sentir confiante e confortável. É assim que nós devemos agir com Deus, na dor, no sofrimento. Deixa eu ir para o meu pai. Deixa eu dobrar meu joelho, deixa eu orar, deixa eu falar com o Senhor, deixa eu colocar para Ele a minha frustração, a minha angústia e o meu medo. Mas além das orações, outra forma que Paulo vai nos dizer que nós devemos responder ao sofrimento é com o coração grato. Quando nós entendemos, irmãos, que a dor e o sofrimento fazem parte da vida, da jornada, e que elas servem para nos tornar mais maduros e parecidos com Cristo, a gente começa então a reagir com gratidão. Nós somos gratos porque em tudo Deus tem nos tornado a imagem do seu Filho. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo ele vai escrever para Tito dizendo assim: porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, ela ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Esse ensinando de Tito, quando Paulo escreve, ele vai usar uma palavra um pouco diferente. E essa expressão de ensinar, quando Paulo escreve para aquela comunidade, a intenção dele não era de ajudá-los a entender que a graça nos ensina como um professor ensina o seu aluno, sem envolvimento, sem proximidade, só uma transmissão oral. Ela está falando que é como um pai que ensina o seu filho. Um pai que ensina o seu filho. Isso é a ideia da designação da criação de filhos. E quando você fala em criar filhos, é muito mais do que você falar não. Você ensina de diversas formas, não é? Você exorta, você corrige, você dá umas palmadas no bumbum. Em algum momento você vai deixar que ele sofra com as decisões que ele está tomando, para que ele aprenda. Mas em tudo isso você faz porque você não o ama? Não. Você deixa que sofra porque você o ama. E você sabe que o sofrimento vai amadurecê-lo e ele vai se tornar um adulto mais responsável. E é assim que Deus faz conosco também. Enquanto nós vivemos, nós vamos desfrutando das experiências da vida, sejam elas boas ou más. E nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo forjados e formados à imagem de Cristo. E isso vai levar a gente ao quê? Obrigado, Senhor. Obrigado. Bateu o dedinho na quina da mesa. Já fez isso? É a pior dor que existe. É comprovado cientificamente. Não estou brincando. Dói. Senhor, obrigado. O Senhor está me ensinando a ser mais paciente. O Senhor está me ensinando a glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. É isso, irmãos. É um exemplo simples, mas é a verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar nada. Diante disso, de tudo isso, não há outra resposta, irmãos, do que gratidão ao Senhor. Um comentarista do Novo Testamento, olhando para isso, para essa imagem, ele vai dizer o seguinte: nós devemos ser ansiosos por nada, devemos orar por tudo e gratos por todas as coisas. A verdade, a expressão é ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. 2 lições: recebam com alegria, respondam com louvor e gratidão. Mas há uma última lição. O texto vai nos dizer que diante de tudo isso nós vamos desfrutar da paz. Versículo 7 vai nos dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o resultado da vida de oração. Esse é o resultado da vida de gratidão diante das adversidades. Esse é o resultado de recebermos as provações com alegria. É isso que o apóstolo está nos apontando aqui. O resultado de receber com alegria e responder com gratidão é desfrutar da paz.
Mas aqui é importante a gente fazer um contraste, porque não é qualquer paz que o apóstolo está nos falando aqui. Nós devemos fazer um contraste entre paz do homem e a paz de Deus. Quando nós olhamos para a paz terrena, a gente entende ela como uma paz ancorada nesse mundo doentio e pecaminoso. Uma paz que ela é incerta, uma paz que ela é sujeita à imprevisibilidade da vida. Agora o que Paulo está falando para a gente aqui, ele está se referindo a uma paz que caracteriza Deus, a uma paz que é nos oferecida como um dom divino. Essa paz que Deus nos oferece, ela não é só o oposto da ansiedade, ela é a solução para a ansiedade. Eu vou fazer uma ilustração aqui, talvez ela seja muito simples e pareça simples, mas ela é interessante. Você gosta de costela assada? Quem gosta de uma boa costela assada? Aquela que você aperta assim, você fala assim, meu Deus, se eu comer muito disso aqui, é infarto na certa. Eu preciso dar uma maneirada. É muito bom a gente comer costela. Gosta, pastor Luciano, de costela? Muito bom. Mas qual que é o problema da costela assada, gente? É o depois, né? Porque a hora que a gente vai lavar a louça de uma costela assada, é uma tragédia. Ela suja, engordura, a gente não consegue limpar, a gente fala, meu Deus. A gente fica, mas essa paz de Deus, olha só para você entender. É como se nós tivéssemos um multiuso milagroso, que ele vem e ao ser borrifado, ele remove a sujeira, ele limpa, ele vai dando uma nova cara para aquilo. Então essa é a paz que Deus faz, é esse multiuso eterno que vai limpando os nossos corações da dúvida, da ansiedade, da frustração. Então é esse entendimento de que essa paz não é o oposto da ansiedade, é a solução para ela. Então nós precisamos entender que essa paz, ela não é simplesmente uma tranquilidade interior da nossa alma, ela é muito mais. Há um senso de integridade associado a ela. Um sentimento de que tudo está correto com o mundo, mesmo o mundo todo caótico, porque Deus está presente. Deus está no meio, então está tudo certo, está tudo sob controle. As nossas mentes, os nossos corações vão ficar tão cheios da presença dEle, de uma tal maneira que todas as provações, as lutas, elas vão assumir uma outra forma. E a ansiedade desaparece, embora nunca totalmente, porque nós vivemos numa realidade manchada pelo pecado. Mas essa é a razão, irmãos, que Paulo vai afirmar que essa paz excede o entendimento. Porque ela está além da nossa capacidade de ser compreendida. Ela é amplamente superior à nossa percepção humana. E ela vai curar o coração aflito da forma mais completa. E aí o texto vai nos dizer, e essa paz então, que excede o entendimento, ela vai guardar os corações e as mentes em Cristo Jesus. Aqui nós podemos talvez nos aprofundar um pouco mais nas línguas originais. Paulo, quando o verbo regular que ele vai usar para manter ou guardar, chama filaço. Mas é que ele usa uma outra expressão, chamada froreu. E ele usa em alguns pequenos momentos nas escrituras, nas suas cartas. Ele vai escolher esse termo exatamente porque a ideia por trás dele era muito sensível, era uma imagem muito comum para aquela comunidade. A ideia do froreu é uma guarnição romana que ela está em torno da cidade com um batalhão de soldados. Uma cidade coberta, recheada, cheia de soldados em volta, com as suas lanças prontas para defender aquela cidade de toda e qualquer provação ou inimigo. É esse o verbo que ele usa. E para eles era muito comum isso. O exército romano era muito ativo naquele tempo. E eles entendiam bem essa imagem. E o que o apóstolo está dizendo é que a paz de Deus, ela constrói um forte ao redor do coração, nos protegendo dos horrores da vida. O Senhor está sempre protegendo, Ele está sempre vigilante, a gente não precisa temer nada. Só que quando nós falamos do froreu, talvez essa imagem ela seja um pouco distante para a gente. A gente não é muito entendedor de termos militares, né? O exército para a gente é algo distante. Lá em Tupã a gente vai lá, serve um ano. Se acontecer uma guerra a gente é convidado para defender o país. Mas a gente não está dentro dessa cultura, eles estavam. E eu tomei a liberdade aqui de talvez trazer uma ilustração um pouco diferente para a gente. Eu tomei essa liberdade, não vou falar heresia, fica tranquilo. Mas é uma ilustração um pouco diferente. Para eles era uma
guarnição romana ao redor da cidade. Eu quero usar a figura de uma pessoa na chuva, segurando um guarda-chuva. Nós estamos no meio da tempestade, no meio da chuva, segurando um guarda-chuva. Nós estamos sentindo o vento? Estamos. Nós estamos sentindo os pingos dos nossos pés? Nós estamos sentindo. Nós estamos sentindo o vento, o frio? Estamos sentindo. Nós estamos ouvindo os trovões e os relâmpagos e nos assustando? Estamos. Mas nós continuamos secos. Nós continuamos secos. Porque nós estamos com o guarda-chuva. E por mais que essa realidade caótica da chuva que está ao nosso redor aconteça, nós permanecemos secos. E é isso que é a paz que excede o entendimento. É entender que mesmo no meio da dor e do sofrimento, mesmo no meio das tragédias que nos assolam, nós estamos seguros. Nós estamos sentindo. Nós estamos nesse mundo caótico, mas nós estamos seguros. Isso não quer dizer, irmãos, que nada de ruim vai te acontecer, porque não é isso que a Bíblia nos promete. Em momento algum a Bíblia nos aponta evidências de que nós seremos blindados e viveremos uma vida triunfal. Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos fala sobre um mundo que nos machuca, sobre um mundo que nos persegue. Mas é entender que, mesmo nesses eventos dolorosos, nós jamais realmente seremos derrotados. Porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria não está na circunstância, não está no que acontece ao nosso redor, não está no que a gente vê, não está na nossa força, na força dos nossos braços, mas ela está em Jesus. Ela está em Jesus. Porque Jesus é a fonte inesgotável de nossa alegria. Jesus é a fonte inesgotável de segurança. Jesus é a fonte inesgotável de contentamento. Ele é a fonte inesgotável de consolo. E é na sua salvação, e é nas suas promessas, é na sua boa obra, na boa graça de Deus que nós encontramos verdadeira paz. Verdadeira paz. É isso que Deus tem para nós. E o que tudo isso nos desafia, talvez você não entendeu nada do que eu disse até agora. Talvez você ficou distraído. Mas eu quero que você entenda algo. Eu quero que você entenda isso, que diante do sofrimento que bate a porta, que você mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Que diante do sofrimento que bate a porta, que você mantenha o seu coração ancorado na sua boa obra e na sua boa graça. Busque ao Senhor, irmãos, incansavelmente. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua dor, todo o seu cansaço. E você vai desfrutar então da paz que excede o entendimento e guarda o coração. Quando o sofrimento bater a porta, 3 conselhos para você de Paulo. Receba isso com alegria. Responda com louvores e adoração. E desfrute da paz que excede o entendimento e guarda o coração. Eu quero orar por você e com você. Podemos orar juntos? Quero que você incline sua face. Grato ao Senhor pelo que ouvimos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai. Eu oro a Ti porque eu estou muito grato de estar aqui nessa noite, Pai. Assim como eu fui constrangido diante de tal verdade, eu creio, Senhor, que os meus irmãos também foram. Obrigado pela Sua palavra que transforma o coração. Obrigado pela Sua palavra, Senhor, que nos leva à mudança, que nos leva a enxergar a vida de uma forma diferente. E nessa noite em especial em relação à dor, à frustração, às tragédias e ao sofrimento, Senhor. Obrigado porque diante de tudo isso nós podemos olhar para o Seu Filho. Diante de tudo isso nós podemos encontrar consolo e segurança. Diante de tudo isso nós podemos encontrar alegria e consolo. Obrigado, Senhor, obrigado. Como essa palavra é um lenço para os nossos olhos cansados, para os nossos olhos que choram. Como essa palavra é alento para o nosso coração cansado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós sabemos que somos fracos, falhos, que muitas vezes não conseguimos, Senhor, porque nos falta fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé para que nós possamos ouvir esses conselhos de Paulo. Para que possamos responder com alegria. Para que possamos receber com alegria, responder com gratidão e louvor, e que nós possamos, Senhor, no final das contas, descansar em Ti, descansar no Senhor. Eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem feito em nós, no meio de nós, e através de nós, Pai. Nós Te louvamos, nos méritos do Seu Filho Jesus. Amém. Amém.